Amados irmãos, graça e paz. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui no domingo para compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 77. Livro de Salmo, capítulo 77. Nós vamos falar sobre atitude, assumindo um olhar estratégico em relação à vida. Abra no Salmo 77 e guarde o texto. Nós vamos ver todo o Salmo, são 20 versículos. Amém? Irmãos, desde a semana passada eu venho meditando nesse Salmo e hoje pela manhã essa meditação pelo menos assumiu um valor muito grande para a minha alma. Eu me lembrei da minha infância. E aqui eu quero confessar para os irmãos que eu particularmente, quando criança, eu sempre me impressionava muito com os aviões. Quando criança, tinha muito brinquedo meu, que meu pai me dava, que era avião. E eu ficava fascinado com o avião. Antigamente tinha alguns brinquedos, que eu acho que hoje não tem mais. Havia uma empresa chamada Revell, que ela fazia aviões em miniatura, para que você pudesse montar e pintar aviões dos muitos modelos. E eu tinha alguns desses aviões que vinham numa caixa, você separava as pecinhas, ia montando e depois pintava, e ficavam maquetes dos aviões. E inclusive isso me inspirou muito, porque eu tinha no meu coração a ideia de ser engenheiro mecânico, a ideia de ser um executivo, engenheiro mecânico, e ainda estudei na escola técnica mecânica, ainda fiz 2 anos e meio de engenharia mecânica, por incrível que pareça. Apesar de ter medo de altura, que eu tenho medo de altura aqui, terrível, mas eu descobri o medo de altura. É difícil você ver um gordo que não tenha medo de altura, porque a gente fica nessa iminência, sei lá, levar uma queda, e o gordo quando leva uma queda é complicado, né? Então, eu entendia o meu medo de altura, mas mesmo assim, tendo medo de altura, eu tenho um apreço muito grande aos aviões. Isso aí é um Boeing 737 MAX. O pessoal diz que a relação custo-benefício é muito interessante, está em atitude de pouso. Muito bonito o avião. E uma coisa interessante que todos têm, pelo menos quando vão fazer uma viagem de avião pela primeira vez, é a curiosidade de ver um painel de um avião. E aqui eu trouxe para você um painel de um jatinho executivo, não é um avião como o 737 Boeing MAX, que eu coloquei agora, é um jatinho executivo. Eu escolhi esse painel porque é um painel que, tecnicamente falando, dá para ver os grandes grupos de controle do avião. Você vai ver entre o piloto principal, que é a esquerda, e o piloto auxiliar, que é a direita. No meio tem 2 grandes painéis que remetem à questão da rota, do roteiro, e deve ser compartilhado entre os dois, é por isso que está ali. E existe um controle que é o controle chamado controle estratégico, tanto do piloto principal como do piloto auxiliar, que é o grupo de medidores que se encontra logo à frente, na linha da visão. Esses controles são chamados controles estratégicos. Eles são estratégicos que são fundamentais para que um avião ele possa manter a sua linha de voo e manter a sua atitude de voo. De lado dos controles principais, você tem outros controles e outros marcadores, são marcadores auxiliares. Na parte de cima, um painel que remonta a painéis, a circuitos e coisas elétricas que possam dar algum tipo de pane, e pela cor ele alerta ao piloto se porventura isso acontecer. Você tem os manches de controle, os pedais de flete, as alavancas de propulsão de turbina. Só que o que chama atenção no controle do avião são os controles estratégicos. Por quê? Porque os controles estratégicos, aqueles que estão mais no meio, dele depende a atitude de voo. Eles são chamados estratégicos, porque de fato eles são muito importantes, não apenas para o voo, como para a integridade do avião. E dentro desses controles estratégicos, tem um controle, que é o controle que chama mais atenção, é o chamado
medidor de atitude. Você ouviu certo? É atitude, não é altitude. É atitude. Você tem o altímetro, o medidor de altitude, que é óbvio que para um avião, o medidor de altitude é fundamental. Deve ser estratégico mesmo, não tem como você não pensar. O medidor de altitude, realmente, em pés é verificada a altura em que o avião se encontra. Mas esse controle, que é um controle que chama a atenção no controle, na parte estratégica, é o medidor de atitude. Ele mede a atitude do avião em relação à linha do horizonte. Ele mede a atitude do avião em relação à postura de voo. Ele verifica, sobretudo, se o nariz do avião ele está para cima. Isso é muito importante para a navegação do avião. Porque é possível, e dependendo da atitude que o avião esteja, por exemplo, um avião cuja atitude é negativa, ele está com o nariz para baixo, com as turbinas ligadas, o que é que está acontecendo com ele? Ele está descendo com toda a velocidade, diga-se de passagem. Então, o medidor de atitude é um medidor estratégico. A posição dele para o levante de voo e a posição dele para o pouso é fundamental. Ele é aquele tipo de medidor, aquele tipo de verificador que o piloto ele não tira os olhos, ele verifica constantemente, inclusive porque a atitude do avião traz conforto para quem estiver viajando nele. Você já pensou um avião com uma atitude muito inepta, muito mole? Ele é complicado, né? Mas quando ele mantém a atitude, ele mantém o padrão, narizinho para cima, o voo vai bonito, o voo vai para sempre. Para manter o voo, o avião precisa se importar com a altitude e a atitude. Irmãos, nós estamos aqui para justamente, não somos como um avião, nós não temos instrumentos assim na nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor, porque na nossa vida nós temos um instrumento que nos ajuda a manter o controle se ele for muito bem utilizado. O nosso maior instrumento para o voo da vida é a palavra de Deus. E nós temos instrumentos auxiliares em nós, que são nossa consciência, nossa reflexão, nossa análise. O Espírito Santo nos ajuda a refletir a vida. É aí onde a igreja assume o seu papel pedagógico, não apenas da pedagogia das questões teológicas, mas da pedagogia da vida, ensinando coisas importantes para a vida. Nós sabemos que o culto ele é, com certeza, para a glória de Deus, mas o culto também deve proporcionar a possibilidade de que nós possamos refletir sobre a vida, que nós possamos refletir sobre nossas atitudes. Esse momento, o culto racional, Romanos 12, 2, é um momento que deve ser para nós inspirativo e que nos traga reflexão, que nos traga análise para a mudança de nossa atitude, a nossa atitude em relação à vida. E eu gostaria de convidar você a refletir sobre a vida, refletir sobre a sua atitude baseado no Salmo 77. Vamos ao Salmo 77, os versículos 1 a 3, o texto diz assim: clamo a Deus por socorro, eu clamo a Deus que me escute. Quando eu estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite eu estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Eu lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro, e eu começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Olhe para mim um momento. O Salmo 77 é um salmo que ele tem 20 versículos, ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vemos uma atitude de tristeza de Asaf. E o Dr. Derek Kidner, que é um dos grandes exegetas dos textos sapienciais e poéticos, que influenciou e influencia nada mais nada menos que 60 a 70 Bíblias de estudo no mundo, ele nos traz um alerta nesse salmo, dizendo que esse salmo é um salmo artístico. E você vai perceber na sua Bíblia que em determinados momentos existe uma palavra chamada Selá. Isso aí é uma pausa. Se não for uma pausa musical, é uma pausa cênica.
ou seja, é um salmo que faz parte do terceiro grupo de livros dos salmos, a partir do Salmo 72. É um salmo que era utilizado e é utilizado pela comunidade de fé para refletir sobre a vida. É um salmo que uma parte dele você vê uma tristeza por parte de Asaf. Asaf é um levita, alguém habilitado a militar nas questões da casa do Senhor e para louvar o Senhor. E é algo que esse salmo é algo que faz parte de um processo de celebração coletiva. Coisas que eram constantemente lembradas pela comunidade de fé, estão realçadas aí no Salmo 77. Do versículo 1 a 10, a gente vê a tristeza de Asaf. Do versículo 11 até 20, a gente vê uma mudança de atitude em Asaf. Mas nesse primeiro momento, a gente vê nos versículos 1 a 3, que Asaf, ele está orando, clamando a Deus com muita angústia, com muita aflição na sua alma. Perceba o texto, ele diz: eu clamo por socorro, eu clamo que Deus me escute, eu estou angustiado, a minha alma está inconsolável, lembro-me de ti, ó Deus. Veja o drama, veja o coração, veja o derramar de Asaf diante do Senhor, muito pesar, muita tristeza. Ele sente, inclusive, que é difícil ser consolado. No versículo 2 ele diz: a minha alma está inconsolável. Ele suspira de tristeza, ele está desfalecendo. Uma pausa entre os versículos 1 e 3. Irmãos, não temos como falar com precisão qual é o pano de fundo ou por que Asaf expressa essa angústia de alma. Não temos como dizer: Asaf sofreu isso, Asaf sofreu aquilo, e agora ele ora expressando angústia. Não temos como identificar o que foi que gerou isso. É muito difícil achar o pano de fundo do Salmo 77. Mas uma coisa é certa: ele está profundamente angustiado e em oração ele está abrindo o seu coração para o Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou a triste oportunidade de estarem angustiados de alma. Irmão, angústia de alma é uma das coisas mais terríveis que um ser humano pode ter. Orar com angústia, orar com a alma angustiada, aquele sentimento, aquele nó aqui na garganta, um misto de vontade de chorar com vontade de trincar os dentes e de bater em todo mundo. Sabe aquela ideia de se ajoelhar e você orar e clamar e chorar, mas também tem a ideia de que parece que o clamor não está saindo de dentro do quarto, não consegue ultrapassar as telhas da sua casa. Angústia, dor. Eu particularmente já tive um momento assim muito difícil. Há uns 6 anos atrás, eu morava num apartamento, para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor fez um milagre financeiro na minha família, e nós tivemos a grata oportunidade de sair do apartamento onde morávamos, eu e minha esposa, e ir para uma casa. Eu e minha esposa, apesar de termos morado mais de 7 anos em apartamento, a gente não se acostumava com apartamento. Quem é de casa é casa mesmo. Apartamento só serve para quem realmente só vai para dormir, passa o dia fora. Eu não, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de estar em casa. E o apartamento para a gente, para mim, para minha esposa, era algo, parecia um presídio. Assim, me perdoe os irmãos que moram em apartamento, mas é o sentimento que eu tenho, assim. O apartamento é um troço tão complicado que você... Eu moro numa casa, numa rua, hoje eu conheço mais vizinhos do que na época que eu morava num apartamento, não sabia nem que morava no corredor do lugar onde eu estava.
E para honra e glória do nome do Senhor, nós tivemos a possibilidade de sair para uma casa. E foi um grande milagre essa casa. Nós não tínhamos a possibilidade de comprá-la, mas o Senhor fez um milagre financeiro na minha família. E nós tivemos a possibilidade de comprar a nossa casa. E nós contratamos uma construtora. Contratamos uma construtora para fazer uma reforma na nossa casa. Não só na nossa casa, como na casa nova dos meus pais e de Barranco, assim, na casa também dos meus sogros. E para a honra e glória do nome do Senhor, essa construtora na casa do meu sogro foi fantástica. Na casa dos meus pais foi também fantástico. Nós conseguimos entrar dentro da casa, no contrato, tudo bem certinho. Só que em relação à minha própria casa, eu já tinha pago aproximadamente 75% da obra e eles só tinham feito em torno de 25%. E o camarada pegou o meu dinheiro e fugiu. Irmãos, aquilo gerou um desgosto, uma angústia, um troço tão grande de alma. E esses momentos foram tão angustiosos, tanto para mim como para minha esposa, que eu me lembro nitidamente, pastor Tomás, que os cabelos da minha esposa caíam naturalmente, de tanto estresse que essa situação tinha. Irmãos, isso me gerou uma angústia de alma. E eu tenho o meu temperamento colérico. Eu entrei em contato com alguns advogados, amigos meus. E eu tenho um advogado que é amigo e também é pastor. E num dia pela manhã, eu conversando com ele, logo no início da sessão, levei todas as minhas documentações e eu disse: Ianco, meu filho, é o seguinte, eu quero punir esse cara até a terceira e quarta geração da família dele. O que eu puder achar, o que eu puder encontrar. Eu tenho amigos nos sistemas de comunicação, eu já tinha articulado uns 2 a 3 minutinhos num programa bem interessante que tem aqui, que tem uma publicidade bem massa, em que aquele que faz essa publicidade conhece minha família e eu tenho acesso a ele. Eu ia detonar em toda a Paraíba aquele camarada, o nome, a empresa, tudo que ele tivesse. Ele ia ter que sair daqui da Paraíba, não ia dar certo. Aí ele olhou, Ianco olhou para mim, olhou dos meus olhos e disse: você não está querendo justiça, Cassio, você está querendo vingança. E como pastor, você não pode agir dessa forma. Mas eu quero. Mas eu quero. E ele começou a conversar comigo e ministrar o meu coração. E às 11h30 da manhã, depois de muita oração, eu perdoei a pessoa que fez isso. E nós recomeçamos toda uma história. Eu sem dinheiro, com a minha casa destruída, tendo que entregar o apartamento onde estava, de uma certa forma, e partir para morar numa casa que já não tinha mais janela, nem porta, nem piso, nem nada, porque ela estava sendo preparada para modificar tudinho. E eu chorei angustiosamente. Muita angústia de alma. Eu me identifico com Asaf. É possível que em algum aspecto da sua vida você tenha vivido situações como Asaf. Não para só por aí, não, esse clamor. Ele tem angústias, indagações do seu coração. Veja no versículo 4 até o versículo 10. Olha só, ele diz assim, olha: não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Eu fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita, e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Será que o Senhor desapareceu para sempre com o seu amor? Será que acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso comigo? Em sua ira, ele refreou contra mim a sua compaixão. Essas eram as angústias que estavam, as indagações que estavam no coração de Asaf. Versículo 4, perceba que Asaf está tão angustiado que ele não consegue nem se expressar. Ele tem dificuldade para orar.
Asaf não consegue viver direito, a mente dele está recheada de pensamentos terríveis. Ele está questionando o relacionamento dele com Deus eterno. Os questionamentos que ele está fazendo contra si são questionamentos muito fortes. Questionamentos terríveis que afastam convicções positivas do seu coração. Ele está perguntando, Senhor, será que o Senhor vai nos rejeitar? Senhor, será que a gente nunca mais vai ver o teu favor sobre nós? Questionamentos que são construídos, questionamentos que não são bons, questionamentos que aumentam a amargura, a angústia da alma, questionamentos que mexem fortemente com ele. E ele chega a uma conclusão terrível. No versículo 10, ele chega a essa conclusão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Esse era o pensamento que ele tinha. As notícias negativas fizeram com que ele tomasse uma atitude derrotista. Ele agora tem um pensamento derrotista, esse pensamento derrotista que faz ele entrar num rio de dúvidas e indagações. Um pensamento derrotista que faz com que a sua atitude, a sua postura seja afetada. Ele tem agora um pensamento derrotista em relação a si, um pensamento derrotista em relação à sua situação. E aqui, irmãos, eu gostaria de, como pastor, alertar a igreja, porque nós não estamos livres de pensamentos assim. Nós não somos diferentes de Asaf. Asaf era uma pessoa escolhida por Deus para um ministério muito fantástico. Os levitas tinham uma missão muito honrosa, mas a missão não retirou a angústia do coração dele. Aquilo que ele fazia não retirou a humanidade dele, porque, irmãos, quando coisas ruins acontecem conosco, as notícias boas facilmente são esquecidas. Esse é um fato terrível. A atitude derrotista é uma atitude terrível. A atitude derrotista é uma atitude que a gente vê, por exemplo, no livro de João, no capítulo 5, o cego no tanque de Betesda. Eu não sei se você já prestou atenção a esse diálogo de Jesus com o cego no tanque de Betesda. No capítulo 5 de João vai nos dizer que o tanque de Betesda era um tanque que sobre ele recaía uma ideia alimentada, registrada na Bíblia e alimentada pela população daquele lugar, de que o anjo do Senhor vinha e mexia com as águas, e o primeiro que entrava nesse tanque, em tese, ele era curado dos males que ele tinha. E ali havia um cego que com 38 anos nunca tinha conseguido. E Jesus passando por ali, Jesus faz uma pergunta ao cego. A pergunta que Jesus faz ao cego é: você quer ser curado? Irmãos, a resposta é binomial. A resposta é ou sim ou não. Jesus esperava que ele expressasse uma resposta positiva, acredito eu. Mas a atitude derrotista de alguém que há 38 anos tentava, não conseguia, não conseguia, não conseguia. A resposta desse cego, dentro de uma atitude derrotista, diante de Jesus, foi culpar a sua circunstância. Não tenho ninguém que me leve. A resposta não era essa, a resposta era sim ou não. Mas ele começa a dizer, no seu pensamento derrotista, colocando os problemas
Mas eu não tenho quem me leve, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem me apoie. A resposta não era essa. Notícias ruins trazem negatividade à alma. Notícias ruins trazem peso, amargura. E essas notícias ruins, quando alimentadas, e esse peso, quando alimentado, modifica a nossa atitude. E modificando a nossa atitude, modifica o nosso comportamento. Existe um pastor chamado John Maxwell. Em um dos seus livros, falando sobre a atitude humana, ele diz que a atitude é um sentimento interior que é expresso pelo comportamento. Ou seja, é uma atitude que está dentro de você, que inevitavelmente as pessoas saberão, porque ela será lida no seu jeitão de ser, no seu comportamento. Mesmo que você não diga nada, ao olhar para você, as pessoas vão perceber se a sua atitude ela é uma atitude positiva e boa, ou se é uma atitude negativa. Não tem como negar. O nosso corpo expressa muito das nossas atitudes. John Maxwell também diz que é por isso que às vezes a atitude é vista sem que nenhuma palavra seja pronunciada. Eu gosto de ler biografias de homens importantes, e lendo a biografia de Alexandre o Grande, que na sua juventude, posso dizer juventude, entre os 30 e 33 anos, Alexandre tinha conquistado todo o mundo antigo. Ele dominava todo o mundo antigo. E uma vez passando em revista as tropas, ele identificou que um dos soldados tinha o nome dele. Como é o seu nome, soldado? Alexandre. Só que a postura do soldado era uma postura de ombros caídos, cabeça baixa, tristeza, morbidez. Alexandre bota o dedo na cara dele e diz: ou você muda a atitude ou você muda o seu nome. Ou você muda a sua atitude ou você muda o seu nome. O nome de Alexandre não pode ser ligado a uma atitude assim. A pessoa expressa pelo jeito de ser. É demonstrada por palavras. É demonstrada por ações. É uma espécie de janela da alma. A atitude é contagiante. Alguém aqui já teve a possibilidade de trabalhar com alguém de uma atitude sempre negativa? Aquele tipo assim: vamos fazer um piquenique em Patos. Aí o cara diz: rapaz, vai chover. Você olha, você já viu, ó irmãos, eu tenho convicção, assim, tem certas pessoas que eu olho nela, eu juro para os irmãos, eu consigo ver na testa dela escrito assim: problema. Irmão, vocês já conversaram com umas pessoas assim que você faz de um tudo para a conversa acabar, porque não tem quem aguente. Você olha para ele assim, você tem a impressão que tem uma nuvem negra em cima da cabeça. Já conversou com alguém assim? Sempre do contra, nunca vai, nada vai dar certo. Parece que onde filho passa não cresce grama. Ah, tristeza. Eu não sei se você já teve essa possibilidade. Parece que você está andando com um carro, com o freio de mão puxado. Se você convive com gente assim, pelo menos é o sentimento que eu tenho. Eu sou muito real nessas questões. Irmãos, a atitude ela pode ser até disfarçada, mas não dura muito o disfarce, porque quem mantém a atitude negativa, querendo ser positivo, chega uma hora que ele cansa, aí ele azeda mesmo, não tem jeito. Isso é uma capa tão pesada que é ruim de levar. É uma batalha constante. É uma atitude, algo que teima em se mostrar.
Asaf estava passando por esse momento, nessa oração a gente vê essa atitude. E o que é pior é que muito disso hoje a gente vê em muitas pessoas. Pessoas cuja atitude é uma atitude derrotista, pessimista. E elas vão dialogando com essa coisa e a situação vai piorando. Só que essa atitude derrotista, pessimista, vai piorando e ela vai começando a olhar a vida na ótica das suas dores. Eu vou contar aqui uma piada para não perder a oportunidade. Mas essa piada tem um fundo de verdade e que está ligado à mensagem. Presta atenção. Se o camarada é funcionário público, trabalhou a sua vida inteira, mas ele tinha um sonho. Ele queria comprar um carro importado. Do último modelo, último tipo, uma coisa assim bem, sabe, chocante mesmo. Ele queria um carro importado. Terminou, se aposentou, tinha juntado dinheiro, bem de vida, aí pegou a poupança, agora eu vou executar o sonho que eu tenho, eu vou curtir o meu carro importado. Foi na agência, escolheu o melhor carro. Carro importado, saiu com o carro. Alegre, feliz, meditando sobre o seu carro importado. Só que o carro importado tem pneu, como todo carro, passou no negócio, o pneu furou. Aí ele com o carro foi, encostou, pneu furou. Trocar, né? Aí foi na mala, procurou o macaco, não achou. Fabinho está ali, Fabinho vendo carro importado, olhando para mim. Sei que carro é esse não, Fabinho. Aí ele foi para frente, abriu o motor, deve ser em algum lugar por aqui. Procurou, não achou o macaco. Sozinho, aí ele começou a dialogar com ele mesmo. Mas, rapaz, mas será possível? Um carro caro desse, importado, não tem macaco? Será que os engenheiros eram tão arrogantes a ponto de pensar que o pneu não ia furar? Meu Deus do céu, que engenheiro burro. Será possível, pai? O carro não tem uma... Não, eu acho que é pelo lado de dentro. Aí abriu as portas e foi ver no lado de dentro. Aí procurou no porta-mala, procurou embaixo do banco, procurou... Não achou o macaco. Esse rapaz não tem jeito não, não tem macaco mesmo não. Fechou as portas, travou, pneu lá. Como é que eu posso trocar? Não tem como. Olhou para frente, tinha uma placa. Uma cidadezinha dessa, do interior assim. Geralmente só tem um posto de gasolina na entrada dela, tem 2 ruas. Você tem que passar, no máximo, na segunda. Que é a cidade de primeira mesmo assim. Pequenininha, né? Os irmãos entendem. Aí ele viu, rapaz, eu vou andando. Aí começou a andar. E começou a alimentar, conversando consigo mesmo, aquela tristeza. Ele andando 4 quilômetros, aproximadamente 40 minutos. Mas, rapaz, será possível? O cara passa a vida todinha lutando para ter um sonho. Quando chega naquele momento, vai curtir o sonho, pensa que vai dar tudo certo, mas não. O carro importado, pneu furado, fura. E agora eu estou indo a pé para comprar um macaco, para depois voltar de novo, para pegar o pneu e tal, e trocar, suado, vou chegar atrasado. Minha esposa vai olhar para mim, vai dizer, tu estava onde? Chegasse, demorasse tanto. Aí eu vou dizer para ela, eu comprei um carro importado, mas não tem macaco, o pneu estourou. Mentira, rapaz. Um carro importado desse não tem um macaco, deixa de ser burro. Ela não vai acreditar em mim. Aí começou alimentando. E agora eu estou chegando na cidade. Quando eu chegar nessa cidade, eu vou numa casa de autopeça, que geralmente só tem uma, vou ficar à mercê do cara que tem lá. Quando eu chegar lá, o cara vai perguntar para mim, o que é que o senhor quer? Se eu quero um macaco. Me diga qual é o carro, aí eu vou dizer qual é o carro. Um carro importado. Aí ele vai olhar para mim e vai mangar da minha casa. Mas, rapaz, um carro desse não tem um macaco. Eu vou ficar logo irado com ele. E o que é pior, eu vou dizer o carro e ele vai pensar e vai raciocinar.
E ele vai dizer, rapaz, esse cara comprou esse carro, então ele tem dinheiro. Eu vou botar o preço do macaco lá em cima, ele vai me extorquir. Aí ele começou alimentando aquilo. Mas, rapaz, como é a vida? A gente luta tanto. Chega no momento dessa execução do sonho, o carro não tem macaco, agora eu vou para uma cidade que meu Deus, se chegar lá, o cara vai querer me roubar, me extorquir. Aí ele vai chegando perto da casa. Chegou perto da casa, aí o cara estava no balcão. Aí o cara disse, bom dia, senhor. Bom dia nada, rapaz, vai roubar outro. Por quê? Porque ele já vinha. E não sei o quê. E não vai dar certo. E e não vai. Não é assim. Uma crítica negativa desnecessária. E vai enchendo. E vai enchendo. A alma vai ficando pesada. A alma vai ficando amarga. A vida vai ficando amarga. As pessoas vão ficando amargas. Deus vai ficando amargo. Tudo vai perdendo gosto. Louvado seja o nome do Senhor, que não foi assim com Asaf. De uma forma maravilhosa, quando ele percebeu a dinâmica que estava acontecendo com a sua alma, ele mudou a sua atitude, metanoia, mudou a sua mente. Veja a partir do versículo 11, ele mudou a atitude. Na sua oração ele começou, recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Irmão, Asaf muda a sua atitude, ele começa na sua oração declarar o seu louvor a Deus, recordando aquilo que Deus havia feito no passado para ele e para o povo. No seu canto ele é encorajado, ao lembrar como Deus havia ajudado o seu povo no passado. Na segunda parte do Salmo 77, ele vai ver que Deus se lembrou do seu povo no passado, operou milagres, redimiu o seu povo através da sua força. E Deus guiou o povo, deu vitória ao povo. Esse Deus que dá vitória ao povo é o Deus que vive hoje. E ele começa a adorar. Ele tem uma atitude vencedora. Vasculha a sua mente com atitude agora positiva. Ele encontra os milagres do passado. Ele louva a Deus pelos livramentos passados. Aí começa a louvadeira, deiradeira. A partir do versículo 13, 11, ó. Recordarei os feitos, recordarei, aqui ó, 13, teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Tu mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ele começa a se conscientizar. Essa convicção produz nele mudança de mente, mudança de atitude. Ontem aqui, o pastor Flávio falou algo tremendo. Nós tivemos um grande encontro de homens aqui. Pela manhã, o pastor José Alves disse uma frase que ficou na minha mente. Ele diz, olha, fé gera fé, pessimismo gera descrença. Aquilo ficou na minha mente. E aqui ele vai louvando a Deus, se lembrando de forma bem específica dos milagres do Senhor sobre a vida do povo. Dos versículos 19 a 20. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Ele está lembrando, no livro de Êxodo, quando o povo passou a pés enxutos, abrindo o mar. E ele está dizendo, olha, as águas te viram e se contorceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se a tua vereda
passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Tu guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ou seja, é o Deus que faz milagres e que levanta instrumentos, que dá a solução. E ele começa como o profeta Jeremias, trazendo à memória aquilo que lhe traz esperança. Deus realizou milagres, enviou instrumentos, guiou o povo. Irmão, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu gostaria de, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, apelar para a sua memória. Gostaria que você olhasse, vasculhasse o seu passado e permitisse se encontrar de novo com os grandes livramentos que Deus deu a você no passado. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. As notícias ruins têm a habilidade de apagar da nossa mente, mesmo que temporariamente, muita coisa boa que o Senhor já fez. Há um canto antigo do cantor cristão, conta quantas bênçãos. Você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez. Irmãos, eu olho para o passado, vejo aquilo que Deus fez com a minha família, fez comigo e com a minha esposa. Nós recebemos a casa toda desmontada, mas Deus deu provisão. Sabe como? Irmãos, eu tenho família. Minhas irmãs, meu pai, minha mãe, se reuniram. Você não vai ficar assim, não. Me ajudaram. Para a honra e glória do nome do Senhor, irmãos. Deus tem dado um nome a mim e à minha família. Crédito, credibilidade. Quando nós recorremos ao banco, o gerente com um sorriso de gerente de banco, nós temos aqui um financiamento para você. Abri um financiamento lá que eu pude comprar os materiais. Minha família deu as mãos. Eu e minha esposa fomos serventes de pedreiro, trabalhando de 5 da manhã até 7h30, 8 horas da noite, carregando pedra, fazendo coisas, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós conseguimos reformar nossa casa, e para a honra e glória do nome do Senhor, até o final deste ano, todas as contas dela estarão pagas. Qual é a situação atual da sua vida, pastor? Irmãos, o que me levou a construir é porque em determinados momentos da vida da gente, as notícias ruins, elas apagam com as notícias boas. Graças a Deus, irmãos, a casa precisa de manutenção. Não sei se acontece na casa de vocês, mas de vez em quando uma coisa quebra, o sindicato das coisas dentro de casa, um comunica com o outro, e quebra tudinho. É um quebra. Começou a quebradeira. Não é assim? Quebra aquele negócio do sanitário, quebra o forno de micro-ondas, a televisão começa a desligar por ela mesma, aí vai, o purificador de água, por alguma razão, não está funcionando mais. O meu carro, eu me lembrei que esse mês agora eu vou ter que emplacar, olhei para a carteira do motorista, vai ter que ser no mesmo mês, juntou tudinho, pegou as coisas tudinho assim, pam, e eu peguei. Era tanto negócio que eu comprei uma agendinha para mim pequenininha, para anotar o que eu tenho que fazer, das coisas que eu tenho que consertar para eu não me perder.
E eu me emaranhei com isso. Disse, meu Deus do céu, que situação. Aí me lembrei do Salmo 77. Para não permitir que essas coisas me aflijam. E que eu entenda que aquele Deus que me livrou no passado, vai livrar agora, vai continuar livrando, porque Ele é Deus. É Deus de provisão. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições de atitude. Irmãos, a nossa atitude não é automaticamente boa pelo fato de sermos cristãos. Não é pelo fato de você ter um encontro com Jesus, tudo mudou. Não, tem gente que tem um encontro com Jesus, mas muitas vezes a atitude não muda. Não é o fato de você ter tido um encontro com Jesus que a atitude mudou radicalmente. Não, isso não quer dizer isso. Tem muito crente murmurando, fofocando, reclamando, se maldizendo. Abre o pão francês, passa manteiga, o pão escorrega, caiu com a manteiga no chão, só caiu assim porque é meu. Irmão, segunda coisa, da nossa atitude determina a nossa maneira de viver. Nós olhamos o mundo na ótica das nossas dores. Não é à toa que Salomão diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, porque as nossas decisões são afetadas pela nossa postura de alma. As nossas decisões são afetadas por aquilo que estão dentro de nós. A nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão é afetado por aquilo que está dentro de nós. A nossa atitude determina a nossa relação, inclusive, com as pessoas. Veja que a atitude negativa de Asaf estava fazendo com que ele questionasse o seu relacionamento com Deus. A atitude negativa, com frequência, nossa atitude é a única diferença, diga-se de passagem, entre algo de sucesso e de fracasso em muitos projetos que nós começamos. Tem projeto bom que não vai adiante porque a atitude do cara não é boa. Ele já começa um projeto novo com atitude negativa. Estou começando a começar, porque eu sei que não vai dar certo. Já não deu. É por nossa atitude que nossos problemas podem virar bênção. Muitas vezes o problema está na nossa frente para ser resolvido. Às vezes é uma grande oportunidade que está na nossa frente. As pessoas pensam que as oportunidades chegam para nós assim. Eu sou oportunidade. Oi, me pegue. Eu sou oportunidade. Me abrace. Eu sou oportunidade. Venha para mim. Eu sou oportunidade. Não é assim, não. Muitas vezes a oportunidade que nós esperamos está revestida de um grande problema que nós temos que enfrentar. Mas é nesse grande problema que, uma vez resolvido, nos capacita a sair de um patamar inferior a um patamar superior. A nossa atitude pode nos proporcionar uma incomum perspectiva positiva em tempos difíceis. Eu gostaria de que você refletisse nessa noite. Como é que anda a sua atitude em relação à vida? Como é que anda a sua atitude em relação a Deus? Como é que anda a sua atitude em relação a você mesmo? O tempo é muito curto, mas eu gostaria de orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que reconhece que precisa
da ajuda de Deus, porque a sua atitude não tem sido uma atitude muito boa em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao próximo. Eu não vou pedir para você ficar em pé, para que você, de alguma forma, fique exposto. Eu vou pedir a que toda a igreja fique em pé. Você não tem na sua mente aí nenhum livramento que Deus operou na tua vida no passado, não? Feche os teus olhos agora. Lembra de algum livramento do passado. Situação que você passou e que de uma forma muito nítida o Senhor te livrou. E você deu glória a Deus, porque Deus te livrou naquele momento. Você conseguiu identificar um? Eu tenho vários, irmãos. Um dia desse eu estava no seminário, fui conversar com o diretor do seminário, não Aristarco, que estava antes. Botei a mão no estrado da porta, conversando com o diretor. E aí, como é que está a situação? Uma coceirinha boa na palma da minha mão. Tão bom. Quando eu levantei a mão assim do estrado da porta, estava um escorpião, estava armado assim. Mas não me feriu. Não, pastor, isso foi a sua habilidade de lidar com escorpiões. Foi não, meu filho. Foi a graça de Deus sobre minha vida. É possível que exista no passado algum grande livramento. E esse livramento precisa vir a convicção nessa noite. Para que você possa se lembrar dos grandes feitos do Senhor. E essa fé, gera convicção. Mas se porventura você tem olhado para a sua vida, não tem conseguido vencer a atitude pessimista, derrotista, a murmuração, o olhar negativo da vida, precisa da ajuda de Deus nessa noite. Eu quero convidar você a orar comigo. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, eu me uno com aquele que chegou até aqui, esta casa, com seu coração destruído. Destruído porque está cheio de amargura, de notícia ruim. Adversidades da vida que trouxeram peso à sua alma. E ela entrou numa veia derrotista. E agora não consegue se livrar. E olha a vida ao seu redor na ótica das suas dores. Meu Deus, meu Pai, nessa noite, eu clamo por um grande milagre. Um milagre que o Senhor fez na vida de Asaf. A gente viu esse milagre na própria oração. Quando ele começou a questionar o Senhor, em um dado momento, esse questionamento se transformou em louvor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, restaura a esperança dos teus filhos nessa noite. E que essa atitude seja mudada no poder do teu Santo Espírito. Que o problema seja enfrentado. E que as situações sejam resolvidas, debeladas. É assim que nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz. Agora, irmãos, eu gostaria de pedir a sensibilidade
de que os irmãos se sentem e que fiquem em pé. Aquele irmão que entende que precisa da ajuda do Senhor, porque tem um grande problema a enfrentar. E esse problema, de alguma forma, tem trazido negatividade à sua vida, o seu coração, tem trazido peso, tristeza, porque vai enfrentar o problema, às vezes não sabe como, e entende que precisa da ajuda do Senhor para enfrentar essa situação. Eu gostaria que só você ficasse em pé e que os irmãos que não estão assim possam sentar. Ficaram irmãos em pé. Esses irmãos que estão sentados, que estão próximos a esses irmãos que estão em pé. Eu gostaria de pedir em nome de Jesus que você pudesse tocar nele, no ombro, no braço, para que ele possa perceber a igreja intercedendo por ele, de uma forma palpável. Aqui nós temos uma irmã na frente. Por favor, alguém fique aqui com ela. Fica de lado assim, só toca nele, para ele perceber a igreja. Irmão, igreja não é isso aqui não. Isso aqui é templo. A igreja do Senhor somos nós, povo de Deus. Remidos, lavados no sangue de Jesus. O livro de Gálatas diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. E agora nós vamos interceder. Eu gostaria que você intercedesse juntamente comigo. Pai eterno e santo, Deus poderoso, esses teus filhos agora se levantam com uma atitude de petição e de clamor, dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos de uma intervenção Tua em cada causa, em cada vida aqui representada. Deus eterno, poderoso, grande, forte. Asaf nos fez refletir que o Senhor atuou e agiu no passado. Tu és um Deus de poder, que abriu o mar para o povo passar até enxuto, que abre portas onde não tem paredes, que aquilo que fecha ninguém pode abrir, mas também aquilo que abre ninguém pode fechar. Nesse momento, Pai, nós colocamos as causas dos teus filhos nas tuas mãos. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com provisão em cada causa. Pai, como igreja do Senhor, clamamos uns pelos outros aqui. E nós te pedimos, Deus, que de forma poderosa, a causa de cada um dos teus filhos possa ser contemplada pelo Senhor. Que a porta seja aberta, onde precisa, uma porta aberta do Senhor. Que haja uma unção específica, que haja paz na decisão a ser tomada, que esse problema encontre uma solução e que essa solução venha de Ti, Senhor, porque eles percebem que de si mesmos não podem fazer nada. Nós entregamos essas causas nas Tuas mãos e toda sorte de ansiedade caia por terra do nosso coração agora, em nome de Jesus. Restaura nossa fé, nossa esperança, nossa convicção nessa noite. É assim que oramos no nome de Jesus.